Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Voltamos aí com o vídeo aí, e agora com o assunto mais polêmico da semana ou do mês, ou quem sabe até do ano, né? A caçada aí atrás de Lulinha, que na verdade de caça não tem nada, porque já tá mais do que provado. Já tem meio mundo literalmente, de provas aí que o cara tava passando mão aí na grana dos aposentados e outras cositas mais, fora os cambalachos aí, alinhado com um dos chefes do governo aí, do Lulex, né? O tal Marcola, tá tudo provado aí, agora essa semana aí, os prints aí do WhatsApp foi tudo à tona aí, né, pelo o ministro André Mendonça. Então vamos ver aqui agora o que a CNN trouxe pra gente, com o documento que o Mendonça liberou, né, a respeito dessa investigação aí, juntando aquele caso também do sigilo da fonte, aquele do jornalista, tá todo uma parafernália só. E lembrando que a gente também tem que tocar num ponto aí que André Mendonça é o lobo solitário. Se você parar para analisar aí quem tá acompanhando esse caso aí, ou esses casos aí, do pega pra capar aí, do cambalacho inteiro que tá aí envolvendo o STF, Borcaro, o INSS, Lulinha, é uma teia de aranha que acho que não vai sobrar ninguém aí, mano, vai sobrar uns 3 ou 4 aí, geral lá de Brasília. Então vamos lá, o que a CNN vai trazer para nós aqui. O ministro André Mendonça usou a decisão do caso de Lulinha para mandar um recado direto para os seus colegas. Quais colegas? Vocês devem saber quem é, né? Um careca e um tal meio fortinho aí, que não pode chamar de gordinho, né? Então, mandou um recado para esses dois colegas aí, né? Enquanto o plenário do Supremo se divide sobre investigação da fonte de jornalistas, Mendonça faz questão de sublinhar o documento e a importância do sigilo da fonte. Ele vai trazer um documento aqui, o pessoal vai analisar aqui um documento, e Mendonça vai deixar sublinhado e entre aspas, né, a respeito dessa parte do sigilo da fonte, que ele viu o que foi que os dois amigos dele fizeram aí com o jornalista lá e a sua fonte. Então vamos ver o vídeo aqui, o que é que a CNN vai trazer aqui no Breaking News a respeito dessa decisão do Mendonça aí. Segue o vídeo. Theo Cury, vamos contigo então. Você quer destacar pra gente qual parte aqui do documento? É o item 15. O item 15 na página 6. Perfeito. Elisa, ao determinar essa investigação à Polícia Federal sobre os vazamentos de informações do inquérito sigiloso contra o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, o ministro André Mendonça, ele deixa ali uma indireta, ele dá alguns recados, entre eles esse, ele diz o seguinte: nessa mesma linha de intelecção, na condução da investigação já instaurada, a autoridade policial deve zelar pela, e aí ele coloca em negrito e sublinhado, e restrita observância à garantia constitucional da preservação do sigilo da fonte, plasmada no inciso 14 do artigo 5º da Lei Fundamental em favor dos profissionais jornalistas. É um recado dado ali em meio àquela investigação conduzida no Supremo Tribunal Federal pelo colega dele, o ministro Alexandre de Moraes, naquele caso envolvendo o estado do Maranhão, que tem uma camada e uma série de casos complexos que envolvem desde assassinato, a corrupção, obstrução de justiça e determinação de busca e apreensão contra um jornalista e contra a fonte desse jornalista, que tem gerado uma polêmica muito grande e que fez com que o Supremo passasse a ser alvo de uma série de críticas. Esse é um ponto importante em que o ministro faz questão de deixar claro o direito dos jornalistas de terem o seu sigilo de fonte com os seus contatos preservado, como prevê a Constituição Federal. Então vem um momento em que já há muita discussão, há muito debate, há muitas críticas ao Supremo Tribunal Federal pelas recentes decisões tomadas. Bom, nós estamos, portanto, aqui acompanhando esse documento com inúmeras informações assinadas, determinadas pelo ministro André Mendonça. E aí, antes de passar novamente aqui para o Eli Jonas a palavra, deixa eu mostrar para vocês, ó, que então ele diz aqui: ante o exposto, diante da caracterizada identidade entre os fatos, objeto deste requerimento em análise, além daqueles mencionados na presente decisão e aqueles já apurados, determino a autoridade policial responsável pela condução deste assunto que, 2 pontos, contemple os fatos noticiados pelo requerente por meio da petição de número tal, e aqui no documento eles citam, inclusive, eles trazem veículos de comunicação, reportagens que foram feitas, para compreender, por exemplo, além de guardar o sigilo da fonte, isso é bem importante, citado pelo Theo, ele não fala de você quebrar o sigilo de uma fonte, é compreender se ocorreu um vazamento de onde e de que informação para que isso chegue até um jornalista. Então, primeiro, os fatos noticiados pelo requerente,
Os demais fatos mencionados no bojo da presente decisão, notadamente a origem das informações veiculadas pelas notícias acima, como eu falei para vocês, que ele citou ali algumas reportagens, cujos links de acesso estão devidamente transcritos, além de outras notícias com teor semelhante àquelas expressamente identificadas na presente decisão. E assina o relator ministro André Mendonça. Mandou então esse recado importante, porque a gente acompanhou algo bastante sensível nos últimos dias, envolvendo o caso do Maranhão, da quebra de sigilo da fonte, aquilo que está resguardado direito na Constituição, que qualquer um que exerça profissionalmente essa função de comunicar, de reportar, de noticiar, ele tem resguardado o sigilo da fonte. O ministro aqui diz, é para manter resguardado o sigilo. Porém, precisamos entender de onde é que saiu ou como saiu uma informação que foi passada para a imprensa. No item 13, agora que a gente está lendo com calma, tem uma outra menção que também faz referência a um assunto que está muito popular lá no Supremo Tribunal Federal, não que está em voga, né? Não necessariamente tem uma adesão dos ministros ou não, mas no item 13, na página 5, o ministro diz o seguinte, com o objetivo de identificar esses eventuais sujeitos que não são profissionais jornalistas com ou sem diploma, e bem por isso tinham o dever funcional de preservar o sigilo das informações acessadas ou careceriam de permissão legal para tê-las acessados, que devem ser conduzidas às diligências investigatórias desenvolvidas no âmbito dessa investigação. Mais uma referência a um assunto que vem sendo discutido lá no Supremo Tribunal Federal sobre essa revisitação ou não da discussão sobre a obrigatoriedade de sigilo, não só de sigilo, perdão, não só de sigilo da fonte, mas sobre a necessidade de diploma para jornalistas. Ao vivo é assim, a gente vai precisando se hidratar aqui. Theo Cury explicando para a gente essas questões, exatamente tudo aquilo que é dito em diferentes itens que dizem respeito a este caso no Supremo Tribunal Federal, a decisão de André Mendonça, agora hidratado, só para completar então sua linha de raciocínio, meu amigo. Perfeito, perdão, Elisa. No final das contas... seja possível. Não, é possível sim. Mais uma referência, é um assunto que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, foi alvo de uma reflexão pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo ministro Flávio Dino, não que necessariamente isso tenha uma adesão dos outros ministros do Supremo Tribunal Federal, mas aquela rediscussão, aquela revisitação sobre discutir a necessidade de diploma para jornalistas ou não. Esse é um assunto que também é pincelado nessa decisão do ministro André Mendonça em meio a esses vazamentos, em meio a uma série de acusações de todos os lados de quem que pode estar vazando essas informações. Theo Cury explicando essa questão pra gente, ele Jonas Maia, Breaking News, aqui na CNN Brasil. Em instantes voltaremos neste assunto e com os desenrolares desta questão. Portanto, o ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal determinando que a Polícia Federal apure vazamento de informações em relação ao filho do presidente da República. E aí, rapaziada, o que é que vocês acharam aí? E aí, Mendonça aí, é o lobo solitário ou não é o lobo solitário? O que a gente vem analisando aqui no canal aqui de um bom tempo para cá, dá para se notar que Mendonça é um lobo solitário. Antigamente a gente pensaria que no STF, como se aparecesse um vestígio de corrupção ou de alguma coisa errada, os ministros cairiam em cima de pau, todo mundo, para tentar pegar o bandido. Agora parece que é o contrário. É um querendo pegar e um bocado querendo abafar ou jogar para debaixo do tapete. Jogar debaixo do tapete eu digo assim, querendo jogar para a primeira instância. Mas ninguém lembrou de jogar para a primeira instância o pessoal do 8 de janeiro, ou até Bolsonaro, que não tinha nada mais de foro privilegiado, mas eles fizeram questão de fazer o julgamento dele lá no Supremo, para fazer aquela parafernália que a gente viu lá naquele julgamento, né? Como vocês viram, não precisa nem tocar nesses detalhes aí. Então, eu quero ver aí, você acredita que a justiça deve investigar as fontes jornalísticas, ou o sigilo da fonte é o pilar que não pode ser quebrado, né? E tá lá, tem uma causa lá na Constituição falando exatamente sobre o sigilo da fonte. Quem não sabe, pesquisa aí para você ver o que é que está acontecendo. E a pergunta que não quer calar é essa: até onde a justiça pode ir para identificar quem fala com a imprensa? Diga para nós aí nos comentários aí, beleza? O que é que vocês acharam do vídeo aí, beleza? Até o próximo vídeo, um abraço, é nóis.